evangelista George, que está trazendo, na vontade de Deus, mais uma mensagem para a sua edificação, para a sua fé, para o seu crescimento, para a sua confiança na Bíblia Sagrada, na sua fé que você tem e assim por diante, né? Eu quero dizer que hoje nós vamos falar sobre a sequência da mensagem anterior, que era as 10 palavras e a nova aliança. Agora nós vamos entrar nos detalhes das 10 palavras. Hoje nós vamos falar a introdução às 10 palavras, né? Nós falamos muito sobre elas em duas partes, em 2 vídeos. Eu espero que você tenha assistido, porque isso aqui é uma sequência. O seu maior proveito virá se você ouviu as anteriores. Se esta é a primeira vez que você vai ouvir, depois volte a assistir aos 2 vídeos anteriores, para você ter mais robustez, né, da informação que estamos passando para você, né? Como já me apresentei, eu sou o evangelista George, falo aqui no dia 7 de abril de 2021, em Fortaleza, Ceará, né, Brasil, tá bem? Quero dar também meu agradecimento a todos os que vêm assistindo o vídeo e têm admirado, têm dado apoio, se inscreveram, né? Nós tivemos um crescimento de inscritos nesse vídeo, alguns dá para se identificar, outros a gente não consegue identificar, mas quero dar desde já meus parabéns pela sua atitude, tá? Eu vou citar aqui o irmão Carlos Daniel, né? Que parabéns, Carlos Daniel. O irmão Oséias Ferreira, tá? Ele é um novo inscrito também. O irmão Oliveira Souza, ele sempre dá comentários. Parabéns, irmão. Continue nesse trabalho, apreciando o que estamos fazendo aqui no canal Maria Cristina. E o irmão Otaviano, taxista aqui do Ceará, que eu conheci recentemente, que fez uma corrida para nós e ele automaticamente apoiou o nosso trabalho. Amém? Então, que bom, né? E você compartilhe com outros para que possam também desfrutar dessas mensagens, porque elas são mensagens feitas com uma busca profunda do entendimento da palavra de Deus, tá bem? Então, como o tema dessa mensagem é a introdução às 10 palavras, né? Nós vamos falar sobre esse tema, a introdução das 10 palavras, tá bem? Muito bem. Bom, as 10 palavras que foi mencionada anteriormente, ela era muito ensinada no primeiro século. No primeiro século. Ela foi muito ensinada porque o apóstolo Paulo, ele foi um missionário que viajou das terras de Israel para outros países, conhecia muitas igrejas, congregações, sinagogas em vários países do mundo. Ele foi levar esse evangelho de Jesus, né, a essas nações, a judeus que falavam gregos, mas também falavam hebraico, né, ou aramaico, e ele foi lá ensinar. Então, quando ele chegava lá, as sinagogas, naturalmente, todos ali já eram doutrinados a considerar as 10 palavras. Então, ele chegava num ambiente preparado para falar sobre Jesus, né? Isso, eu estou dando aqui uma introdução breve. E essas pessoas facilmente poderiam acompanhar o seu ensino, compreender, entender e decidir. Agora, não era fácil para Paulo ensinar não as 10 palavras, mas ensinar a respeito de Jesus a esses membros das sinagogas, porque veja a contradição. Quando ele ensinar sobre Jesus, ele estava também ensinando sobre o crime que ocorreu em Jerusalém por ocasião do julgamento e da condenação de Jesus. Então, dividia a sinagoga judaica porque os rabinos, que naturalmente respeitavam o sinédrio, respeitava os rabinos de Israel, de Jerusalém, eles não
não aceitava assim facilmente aquela história, porque estava ali acusando um erro, uma injustiça jurídica que levou à morte de um homem que Paulo estava ensinando ser o Messias, ser o Machias, né, judaico. Então Paulo teve dificuldade, era muito fácil os membros ouvir e aceitar, mas era muito difícil os rabinos, os líderes, né, concordar com aquilo, né, porque eles ficavam aquela dúvida, se nós aceitar essa informação, nós estaremos aqui desaprovando o que os homens de Deus do Sinédrio fizeram com respeito a Jesus. Então, essa divisão criou perseguição, criou assim uma dificuldade de forma que Paulo precisou se refugiar, sair de uma cidade para outra. Isso nós encontramos no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, lá registra esses acontecimentos. Aí até que chegou a falar com os gentios que falavam língua grega, que não conheciam absolutamente nada sobre o Deus de Israel, sobre o povo judeu, eram especificamente idólatras, né? Idólatras, adoradores dos deuses dos povos pagãos, os deuses dos gregos, os deuses dos romanos. Então, aí tinha que chegar num campo absolutamente brabo e agora transformar ele num campo propício para aceitar o Evangelho de Jesus. Eita, meu Deus! Quer dizer, para falar sobre Jesus no meio dos judeus, das sinagogas, era fácil, porque o conhecimento básico da Torá, da forma de adorar a Deus, ali já estava suplantado, né? Então, ali é fácil. Agora, você evangelizar no meio de povos que não tinham conhecimento, não sabiam o que é a Torá, o que é os escritos sagrados, porque Paulo não foi nessa cidade levando o que nós chamamos hoje de Novo Testamento. Ele tinha, sim, conhecimento dos atos de Jesus, da história de Jesus, que nós chamaríamos os evangelhos. Ele tinha conhecimento, mas não havia um documento escrito sobre esses evangelhos. Então ele tinha que levar para esses povos pagãos um conhecimento básico que faria a mudança, a diferença na vida dessas pessoas, e esse conhecimento era as 10 palavras, como foi mencionado anteriormente. Então ele tinha que fazer um trabalho de base, para depois revelar a eles quem é Jesus, quem é o Machias, porque o Machias era importante tanto para judeus como para não-judeus. E ele aceitou esse desafio e se tornou um verdadeiro missionário, evangelista, né, num campo verde, um campo virgem, a bem dizer assim. Então, por que o irmão Jorge está falando isso? Porque, segundo os conhecimentos que nós temos, no primeiro século e no segundo século, era ensinado entre os povos gentios as 10 palavras. As 10 palavras eram ensinadas. E foi justamente elas que levaram a criar um mal-estar no Império Romano, porque o ensino judaico, o ensino do povo judeu, estava fazendo haver um abandono da idolatria praticada pelos povos gregos e romanos, né? Então estava havendo um abandono, os templos estavam perdendo membros, adeptos, pela fé judaica, né? Ora, os romanos achariam ruim o povo adorar um homem, né? Que seria Jesus. Mas abandonar os ídolos de uma forma total mesmo, adorar a Deus de uma forma invisível. Então, aí quando foram procurar saber que tinha a ver uma similaridade
com o ensino dos judeus, porque se baseavam na Torá, nas palavras da Torá. A Torá começou a ser divulgada lá. Possa ser que através da Bíblia grega, né, que seria a Septuaginta, mas ou possa ser que seja da própria tradução hebraica passada, ensinada para o povo, feito a tradução, né, brutamente, né? Paulo ensinava o que estava no hebraico, então tem essa possibilidade. Mas veja bem, onde nós queremos chegar? Que no primeiro século, no segundo século, era comum o ensino dos 10 mandamentos. Foi isso que levou a uma comoção e até uma perseguição por parte do governo, né? Parece-me que foi o imperador Adriano, eu acho que foi Adriano, né? Me perdoe, eu vou dever essa para os irmãos, né? Foi um imperador, Cláudio, não sei Cláudio, talvez Cláudio, que decidiu expulsar os judeus do Império Romano porque estava criando esse problema, a proselitismo, né? E levando a criar uma diminuição da fé à sua tradição religiosa. Então, expulsou do Império de Roma judeus, e entre eles foram também os cristãos. Né? Isso está registrado no livro de Coríntios, né? No livro de Coríntios e no livro de Romanos, que Priscila e Apolo tiveram que sair de Roma, né? Então, é mais ou menos isso, né? Vamos para frente. Então, naquele tempo, o Império Romano não conseguia separar essa seita judaica que estava crescendo do judaísmo, porque pareciam ser iguais. Pareciam ser iguais. Ambos valorizavam a Torá. Naquele tempo, o ensino era tão próximo um do outro que não se conseguia dizer que não era o judaísmo. Era o judaísmo mesmo, de uma forma mais selvagem, atacando os povos, introduzindo uma nova fé, um novo conhecimento, coisa que não se fazia antes. Mas agora estavam dispostos a ensinar, e a fé, essa fé maravilhosa desse Deus de Israel, estava cativando as pessoas e abandonando. E aí surgiu as perseguições, depois veio as torturas, veio as mortes e assim por diante. Só que nesse movimento, a seita do judaísmo era conhecido fora de Israel como o cristianismo. Muito bem, isso aí nós sabemos. Mas por que eu estou falando isso novamente, né? Isso aqui é a introdução das 10 palavras. Acontece que as 10 palavras, depois de alguns anos, não sei que ano, mais ou menos, né? Deixou de ser ensinado ao povo cristão, né? Ao povo cristão. Por quê? Olha aí. Por que deixou de ser ensinado? E por muitos séculos, ele deixou de ser ensinado. Aí eu vou dar uma opinião pessoal aqui, né? Que seria talvez porque as 10 palavras dificultariam ou dificultava o controle da liderança cristã sobre os membros. Por quê? Porque os membros começavam a ver que o que se ensinava nas 10 palavras não estava sendo praticado. Então havia interesse sim de dificultar que o povo cristão soubesse, entendesse as 10 palavras. Porque aí eles poderiam agir e formular suas condutas, suas atitudes, sem serem questionados. Ou se foram questionados, que houve dentro desse movimento cristãos se rebelando contra os cristãos em Roma, ou no Império Romano. Porque à medida que os viajantes cristãos
viajavam, se movimentavam, eles iam saber e entender melhor a origem da sua fé. E havia até o século V, o século V, né? Havia ainda em movimento aqueles seguidores de Jesus de origem judaica que não abandonaram a sua origem, não deixaram de ser judeus, apenas acrescentavam que creiam no Senhor Jesus como Messias, né? Como Messias, como o rei dos judeus, o prometido filho de Davi. Então, nesse movimento, aí se encontravam as informações e perceberam que havia, nesse tempo, um movimento dentro do cristianismo de separação. Houve um movimento de separação para que os seguidores de Jesus não tivessem muita aproximação com os seguidores de Jesus de origem judaica. Então, houve uma campanha e até uma classificação de que esses seguidores de Jesus de origem judaica eram pregadores de heresia, porque não tinham a associação com os ensinos doutrinários deles, né? Então, isso aí eu não vou entrar em detalhe nesse assunto, só estou dando uma visão geral. Já passando muitos séculos, na época de Martim Lutero foi um dos muitos que clamou, que reclamou, porque as 10 palavras não estavam sendo ensinadas ao povo, né? E aí houve essa briga que levou ao rompimento de muitos cristãos abandonando o Império Romano religioso e cristão e gerando um novo movimento de protestantes. E aí viu-se a igreja, então, a importância de reavivar a sua igreja, reintroduzir as 10 palavras, que ela também fez a partir de 1556, no Concílio de Trento. Glória a Deus, né? Tá bem? E esse concílio, lá reintroduziram e deram novas explicações para cada palavra mencionada. Entendeu? Assim surgiu as 10 palavras que deram o nome de 10 mandamentos numa versão católica e tem as 10 palavras numa versão protestante. Né? A da protestante ela é mais próxima do texto de Êxodo capítulo 20. A da Igreja Católica há umas subtrações, né? Como também há na protestante, mas na Igreja Católica as mudanças são muito fortes mesmo. Mas já da parte dos judeus, eles preservaram o ensino das 10 palavras da íntegra, um amplo entendimento, né? Então, o que acontece? É o que nós vamos fazer através desse estudo, ver a diferença do catolicismo, as 10 palavras do catolicismo e as 10 palavras do protestantismo, né? Amém? Amém. Tá longa essa introdução, não, mas é preciso fazer toda essa avaliação muito geral, muito alta, né? Não detalhada, para que você possa entender a importância das 10 palavras, né? Se as 10 palavras tivessem sido ensinadas desde o começo, como era, né? E que se o cristianismo não tivesse se afastado dos cristãos, dos seguidores de Jesus, de origem judaica, era muito provável que hoje nós não estaríamos tão distante da fé judaica. Nós estaríamos muito próximo mesmo. Então veja você que nós hoje, cristãos, visto pelo povo judeu como algo muito diferente que não tem como se assemelhar à fé judaica, o ensino judeu. Mas isso não foi assim no começo, que o Império Romano não conseguia distinguir
a seita dos nazireus dos judeus tradicionais. Ele conseguia ver que era a mesma coisa, porque ambos se baseavam na Torá. E claro, seguindo o Messias morto e ressuscitado, né? Que eles tinham como líder. Que líder? O servo sofredor. Então, veja bem que eu estou mostrando que o começo foi assim, o abandono das 10 palavras, e agora nós, através deste canal, né, Cristianismo, Judaísmo errar, nós estaremos aqui tentando reavivar esses dias passados. Nós vamos tentar aqui dar vida àquilo que foi abandonado lá no passado. E olhar com uma lupa, né, com bastante, uma imagem clara das diferenças e do que nos afastou dos nossos irmãos judeus, que não era para acontecer. Mas, se Deus permitiu que fosse assim, nós não podemos questionar, né? Deus tinha esse interesse por alguma razão. Eu tenho opinião sobre isso, mas não vou falar agora. E amém. Agora talvez seja a hora de retornarmos ao começo. Amém? Amém, amém. Vou beber aqui uma água. Bendito seja o nome do Senhor por essa água. Amém. Muito bem. Então, a introdução aqui, depois do que vimos aqui, nas 10 palavras católicas, chamadas 10 mandamentos, o primeiro mandamento é esse: amarás a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. No protestantismo, o primeiro mandamento, ou a primeira palavra, ele é baseado em Êxodo capítulo 20, mas versículo 3. Não terás outros deuses diante da minha face. Olha a diferença. E já no judaísmo, né, o resumo é, a primeira palavra é a crença no Deus único, né? Mais ou menos isso. Baseado em Êxodo capítulo 20, versículo 2. Então, o protestante baseia-se em Êxodo capítulo 20. O judaísmo baseia-se em Êxodo capítulo 20, mas começando nas palavras que Deus falou. Já o catolicismo, ele usa essa expressão: amarás a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Vamos dar um foco para esse ponto aqui. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Aparentemente, essa frase não está errada. Aparentemente. Mas, em que ela se baseia? Aí, provavelmente, é no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 36. Os irmãos do mundo judeu, não conhecem esse texto, a menos que você tenha o Novo Testamento do mundo cristão e possa abrir lá o registro em que Jesus, o Yeshua, o servo sofredor, deu esta instrução aqui. E nós vamos acompanhar na íntegra, né? Se você não tem, você vai ouvir aqui o que diz Mateus capítulo 22, amém? Mateus capítulo 22, versículo 36. 36. Diz assim: conta aqui que um certo fariseu, vendo que Jesus havia silenciado um saduceu, mostrando a sua sabedoria, este fariseu chegou com ele, o doutor da lei, e perguntou a Jesus: mestre, 36, qual é o grande mandamento na lei?
E a resposta que Jesus deu foi a seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Bom, aí veja bem, vamos analisar essas palavras aqui, tá bem? Jesus, o Yeshua, o mestre, o judeu, né, de Israel, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Faz-nos lembrar o relato de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. É assim que está a nossa Bíblia cristã. Deuteronômio, que é o quinto livro Pentateuco da Torá, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Mas veja a pergunta anterior, a pergunta antes da resposta. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Olha, como era um judeu, ele perguntou a Jesus qual é o grande mandamento da lei. Foi o entendimento de Mateus capítulo 23. Mateus registrou isso. Mateus focou nesse assunto. O grande mandamento da lei, na lei. O grande mandamento na lei. Ele focou esse ponto. Entendemos que Jesus não estava falando das 10 palavras. Porque dentro do judaísmo moderno, hoje, eles não consideram as 10 palavras como mandamento. Mas são os 10 enunciados de Deus ao povo de Israel no Monte Sinai. Os mandamentos dos judeus, as suas leis, chegam a 613 mandamentos, muito, né? E dentre esses mandamentos, Jesus citou qual é o maior, o grande, o foco aqui de Mateus. Qual é o grande mandamento? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu pensamento. Na sequência, o relato diz assim: este é o primeiro e grande mandamento. Muito bem. Vamos aqui a análise. Talvez por essas palavras, a Igreja Católica Romana optou para colocar lá no primeiro mandamento das 10 palavras: amarás a Deus sobre todas as coisas. Vamos agora no segundo relato, que é Marcos capítulo 12. Marcos foi escrito antes de Mateus. E é o livro mais antigo dos evangelhos. Marcos capítulo 12, Jesus fala assim: ocorre que na ocasião, o mesmo momento, a mesma história acontece, mas percebemos que é revelado a Marcos, através de Pedro, detalhes na pergunta que nós tinha em Mateus. Diz assim, do 28 ao 30, né? Marcos capítulo 12, né? Em Mateus capítulo 22, 36, nós vimos lá, 22, 36. Agora Marcos capítulo 12, versículo 28, né? Aproximou-se dele um dos escribas, ele que escreve a lei, que os tinha ouvido disputar, sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Qual é o primeiro? Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém? Está aqui. A resposta e a pergunta é diferente da de Mateus. Eu acredito que Mateus focou nessa ideia. Qual é o maior de todos os mandamentos?
mas ele escreveu que esse também seria o primeiro mandamento. Neste de Marcos, a pergunta do escriba é: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Na certa, o escriba tinha uma opinião pessoal sobre este assunto. Na vida dele, escrever a lei, a Torá. Qual é o primeiro mandamento? E Jesus citou o Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E que o judeu segue rigorosamente esse ritual como o primeiro mandamento. É o Shema. Shema Israel. E no versículo 5, na sequência, tem esse dizer: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Ele fez uma mistura aí e chamou de primeiro mandamento. Então há uma diferença na resposta para a anterior. Ambos focam nos mandamentos e não nas 10 palavras. Ambos focam nos mandamentos e não nas 10 palavras. Entendeu? Então, Jesus não entra em contradição com o ensino das 10 palavras. Ele chama a atenção à relação do primeiro e o maior mandamento nos mandamentos, no 613. Ele faz referência aos 613 mandamentos. Então, não há aqui uma contradição. Mas Jesus mostra o seu respeito, o seu apoio à Torá, que é próprio do servo sofredor de Isaías 53. Ele tem que dar valor à Torá. Nós vimos isso no vídeo passado sobre o servo sofredor. Agora, o relato também chama-nos a atenção de uma coisa importante. Isso aqui eu não posso deixar passar. Nós temos que olhar isso com nitidez. Este episódio, não há dúvida que aconteceu. Essa história de Jesus com esse fariseu e esta pergunta e a resposta. Mas a resposta, ela revela uma deficiência. Como é que é, irmão Jorge? Uma deficiência. E provavelmente um erro de copista. Copista é aquele que copia, porque os escritos dos evangelhos, ao longo dos séculos, foram copiados. E nós temos inúmeras cópias, mais de 5.000 cópias de língua grega e 9.000 de línguas siríacas, parece que é isso, 9.000 cópias. E nas cópias ocorre que há um erro. Isso aqui não está desqualificando a história, mas está... Como é que eu sei que há um erro aqui? É interessante. Esse erro, ele é considerado quando se lê Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e o 5. Porque lá diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É assim que em hebraico está. Esta é a lei da Torá. Mas quando nós chegamos no texto de Mateus e de Marcos, nós notamos que a expressão toda a força não está sendo citada no texto de Mateus, mas de todo o teu pensamento. Não fala toda a força, fala todo o teu pensamento. Essa palavra não existe na lei da Torá. Não existe na lei da Torá. Pensamento. Lá fala 3 coisas. E aqui fala as 3, só que na última, que seria a força, fala pensamento. Então isso aqui mostra que o copista não conhecia a Torá. Porque se ele conhecesse bem a Torá e valorizasse a Torá, que é o Deuteronômio, ele tinha feito a cópia correta, a expressão correta. Jesus não errou nas palavras, ele citou o texto correto, mas o escritor, ou eu não acredito que foi o escritor,
o copista, ele colocou aqui a palavra errada. Pensamento. Então, há um erro aqui no escrito. Né? E no caso de Marcos, capítulo 12, eu vi Mateus, capítulo 22. Agora, Marcos, capítulo 12, ele cita aqui outro detalhe que nós temos que considerar. Ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que não existe na Torá, e por fim, e de todas as tuas forças. Aí ele cita as forças. Aqui ele fala 4 tipos de amor. 4 tipos de amor. E na Torá só existe 3. Não 4. 3. Ele aqui acrescenta um 4º amor. Irmão Jorge, isso não tem valor não. Irmão Jorge, isso não tem valor não. Elas por elas, dá tudo no mesmo. Será que é mesmo? Irmão, temos que deixar de sermos assim, viu? Porque é erro. É erro. Erro de copista. Não erro do Senhor Jesus. Ele cita o mandamento correto. Mas o copista fez acréscimo ou excluiu coisas que não era para fazer. É erro. Então, os irmãos judeus têm que entender que o Senhor Jesus nunca ensinou coisas erradas. Sabe por quê? Se você pegar o 4º evangelista, João, no capítulo 4, versículo 23 e 24, essa cópia, Jesus diz muito claro sobre sua opinião, sobre o que está escrito e o que não está escrito. Ele diz assim: vem a hora, diz assim, Deus é Espírito, e os que o adoram têm de adorá-lo em espírito e em verdade, pois o Pai está à procura de tais para o adorarem. Então ali Jesus mostrou a importância de adorarmos a Deus em espírito e em verdade. E se você for ver outro relato do Evangelho de João, Jesus diz que: Pai, santifica-os por meio da verdade, a tua palavra é a verdade. E quando ele cita a expressão tua palavra, ele está se referindo à Torá, como era conhecido os escritos hebreus, os profetas e os salmos. Esta é a verdade. E é ela que nos santifica. Portanto, não devemos acrescentar e nem tirar aquilo que está nas escrituras sagradas hebraicas. Certo? Esses copistas aqui, eles copiaram, confiando que está certo. Mas se eles fossem mais estudiosos, tivessem um entendimento mais profundo dos escritos dos hebreus, eles perceberiam que a palavra está errada, que havia uma mudança errônea, e que talvez tivessem corrigido lá séculos atrás, antes de as cópias ficarem repetindo os erros e erros e erros. Esse é o único erro que tem nos evangelhos? Não. Tem muitos outros erros. Mas isso desclassifica os evangelhos? Isso quer dizer que Jesus não falou isso aqui? Não, Jesus falou isso aqui. Não há dúvida. Mas houve erros na hora de se escrever essas informações. Tá bem? Porque elas eram oral, depois foram escritas, depois foram copiadas e copiadas e copiadas. As cópias mais antigas, a mais próxima, a primeira, se acabou. Né? Não guardaram, não tiveram aquele cuidado de guardar, preservar. Né? Então é erro grave. Erro grave. E nós, cristãos, pastores, evangélicos, missionários, temos que encarar
a verdade e assumir a verdade. Estes erros não podem ser passados para outros, entendeu? Porque eles até nos afastam do povo judeu. Imagine, veja, entenda bem, o povo judeu, graças a Deus por eles existirem, eles quando começaram a escrever, a copiar a Torá, essa é a filosofia deles que eu vou passar para os irmãos aqui. Eu falo porque eu vi, eu li, eu estudei sobre o assunto. Se a Torá tem 1000 palavras, 1000 letras, a cópia tem que ter 1000 letras. Se ela tiver 1001, está errado. Se depois de 500 anos for olhar a cópia, 500 anos de cópia, tem que ter 1000 letras. Não pode ter 1001, 1002, 1003, 1100, 1200. Não pode ter. Tem que ter 1001. Olha o zelo, olha o rigor que eles têm pelos escritos sagrados, o hebraico. Mas já no mundo cristão, nas cópias, os escritos dos apóstolos, né, os mensageiros de Jesus, este cuidado não houve. Não houve. São 5.000 cópias, mas quando vai se estudar elas, há muitas diferenças, há acréscimos, há uma ausência. Isso cria uma dificuldade para construir um texto mais próximo do original. Quem estuda, os eruditos que estudam esses documentos, tem dificuldade de selecionar as cópias. Então eles têm essa dificuldade. Mas se fosse copiado da forma como os judeus fizeram, nós teríamos até hoje o texto original. Ah, irmão Jorge, mas acontece que a língua muda, há uma variação da linguagem, então nós temos que estar adaptando uma linguagem uma Bíblia na linguagem de hoje para ser compreendida, então nós temos que falar. Os judeus não consideram assim. Os escritos hebraicos de Moisés, da época de Moisés, são copiados da mesma forma. E nem é mais detalhe, as letras deles, o distanciamento de uma palavra para outra, a forma como eles fecham uma linha para outra é matematicamente preciso. Olha só o valor que eles dão àquilo que eles chamam de sendo a palavra de Deus. Coisa que não ocorreu nos escritos dos evangelhos e dos apóstolos, né? Agora, veja aonde eu vou chegar. Chamaram esses escritos dos evangelhos e dos apóstolos como o Novo Testamento. A partir de hoje, esse daqui é o Novo Testamento. É o livro oficial. Com essas variantes tortuosas. Veja, eu não estou dizendo que não é importante, não é sagrado. Mas existem essas variações que eu citei aqui. Vamos olhar isso com o foco da verdade. Aí você diz para o judeu, ó judeu, este aqui é o Novo Testamento. Você pega esse seu Velho Testamento, ele não é mais importante, o importante é esse aqui. Aceite. Aceite. Aí eles, que têm este cuidado de registrar os documentos deles, a autenticidade, todo cuidado para provar uma nova cópia, eles têm todo esse cuidado quando se copia, quando se faz uma revisão. Eu falei 1000 letras, tem que ter 1000 letras. Se tiver 1001, está errado. Aí pega o nosso livro com essas variações e você vê dizer, esse aqui é a nova aliança. Aceite. Qual
qual é a chance de dizer, tá certo, vamos rejeitar esse aqui? Nossos antepassados morreram fazendo correto. E vamos aceitar esse aqui, porque os seus copistas foram negligentes, não foram cuidadosos. Está cheio de erros. Então, acabamos de ver aqui que tem erros. Qual é a chance disso acontecer? Nenhuma. 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 Lamentavelmente nenhuma. Agora vá procurar os irmãos evangélicos, servos de Deus, que vão estudar teologia, padres, pastores, que vão estudar teologia. Sabe o que acontece? Eles vão descobrir tantas variações e insegurança que eles perdem a fé nos escritos dos evangelhos. Está cheio deles que descobriram variações, perderam a fé nos evangelhos, perderam a fé em Jesus. Há deles que nem mesmo acreditam que Jesus é aquilo que eles acreditavam quando conheceram os Escritos Sagrados. Está cheio desses teólogos ensinando aí as pessoas a perder a fé nos Escritos Sagrados, nos Evangelhos, dos Apóstolos. Né? Em vez de usar seu conhecimento para buscar a fundo a verdade, eles não decidiram serem professores teólogos, formados, ganham dinheiro para ensinar teologia, mas não têm a fé naquilo que ensina. Está cheio, está cheio. Está cheio. Mas os judeus, eles não. Continuam segurando, afirmando a fé naquilo, a Torá, nos profetas, nos salmos, eles são rigorosos para não errar, para não perder a essência. Já no cristianismo, houve muitos, não dá nem para falar. A gente vai descobrir, porque nossos estudos vão prosseguir, né? Eu não estou tirando e nem quero tirar a fé de ninguém na pessoa de Jesus. Mas eu quero só ter um contraponto aqui, que mesmo que tenha estas variações mencionadas aqui, mas aqui está o Evangelho de Jesus. Com essas variações, mas está aqui. E nós podemos sim acreditar no que está contando aqui. Tá bem? Não podemos perder a fé nestas palavras. Claro que, considerando a Torá como base, nós vamos poder fazer as correções. Isso aqui Jesus não falou. E a gente vai descobrir por que ele não falou isso, à medida que nós vamos fazer novos vídeos, tá bem? Não vamos perder a fé no Senhor Jesus. Só para comparar, o que os judeus têm sobre Jesus no Talmud é pior do que o que está aqui. É pior do que o que está aqui. Porque no Talmud não existe consistência histórica, geográfica, não existe coerência na fantasia da história que criaram ali. Eu considerei isso em 2 vídeos aqui, pode ver o nosso canal, sobre o Talmud, Jesus e o Talmud. Eu considerei só 3 coisas, sobre a questão de Jesus adorar um tijolo, sobre Jesus ser fervido em fezes, e Jesus ser apedrejado ou enforcado. Está lá nos vídeos, pode olhar, que ali mostra um absurdo a respeito de Jesus, que não tinha nem condições de acontecer isso. Então, essas histórias são muito fantasiosas, que desacreditam em Jesus, mas essas aqui não é fantasiosa. Essas são verdades verdadeiras, mas existe aqui erro de copista. E nós temos a obrigação de discernir, de encontrar a verdade. E nós vamos usar a Torá, judaica,
que, como disse Jesus, só se pode adorar a Deus em espírito e em verdade. E Jesus está certo. E a verdade é os escritos dos Hebreus. Que lá no começo, como eu falei no início desse vídeo, era considerado como verdade. Depois, o esforço dos romanos, dos gregos, de origem gentia, se afastar do povo judeu, acabou havendo essa perdição, né? Se perderam. E aí foi introduzido todas essas aberrações que estamos citando aqui. Mas não tenha medo não, que é tempo de restauração. É tempo de restauração, né? Só para nós concluir aqui o Salmo 91, versículo 4 do judaísmo, né? Que nós temos nossa Bíblia. Ele diz assim, a tradução é essa para nós: a tua verdade é escudo e broquel. Salmo 91, né? Quem habitará no esconderijo do Altíssimo, né? Aí ele diz lá, a tua verdade é escudo e broquel. A verdade de Deus, o Deus de Israel, é os seus escritos sagrados, né? Que é nominado pelos judeus como Torá, os profetas, os salmos. Estas são a verdade, é a verdade de Deus. E é em cima desta verdade que se construiu os documentos do Novo Testamento, né? Dos escritos dos Evangelhos de Jesus. E é em cima desta verdade é que nós vamos conseguir discernir, através desta luz de Deus, o que realmente Jesus ensinou, o que realmente Jesus falou, porque não pode entrar em contradição com a Torá. Ela é assim que vamos nos unir, né? E para encerrar, eu vou fazer a seguinte comparação. Você vai no cartório e leva uma cópia do documento, né? E o escrivão lá, ele vai autenticar. Então ele pede assim, me dê a original. Você vai apresentar a original. E se na apresentação da original, ele vai ler palavra por palavra, letra por letra, frase por frase, assinatura, tudo, a gente vai dizer, realmente esta aqui, tudo que esta diz está aqui. E a assinatura é igual, eu autentico. Ele carimba e assina, ó, como testemunha de que o documento é verdadeiro e autêntico. O mesmo tem que se dar com a nossa Bíblia, amém? O Novo Testamento, os documentos do Novo Testamento, as palavras de Jesus, ela tem que ter autenticidade. E a autenticidade delas são a verdade que está nos escritos dos hebreus, dos judeus, o chamado, infelizmente, de Velho Testamento. Meu querido irmão, minha querida irmã cristã, eu estou aqui eu estou aqui para ajudarmos a todos nós a entender a nossa forma de adorar a Deus da forma mais correta, né? Seguindo a Bíblia, seguindo essa verdade, e encontrar o caminho para nos unirmos, sim, ao povo judeu, como foi no começo, né? Sem rejeitar Jesus, porque Jesus para nós é o nosso Salvador, né? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo, essa primeira parte. Eu espero você no segundo vídeo, que lá tem mais coisa. Lá, agora, na próxima parte, nós vamos poder ouvir as 10 palavras depois dessa mensagem aqui.